Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aqui. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre a ação de curatela, sobre existe interdição ou não, decisão, tomada de decisão apoiada, todas essas questões que ainda provocam muitas dúvidas, principalmente para quem está começando na advocacia familiarista, né? É, para isso, eu convidei para falar comigo o professor Fabiano Rabaneda, né, um advogado especialista aqui em Direito de Família e Sucessões. Olá, doutor Fabiano, como vai? Tudo bem? Oi, como é Olá, que doutor, vamos? tudo bom? Tudo bem? Estamos, tudo bom. Eu Então, sei que esse horário é mais dificinho, mas nada, estamos tranquilo. aqui, Tudo não bem? é? Tudo ótimo, melhor agora. Que bom que eu estou lhe vendo pessoalmente. A gente sempre fala por É WhatsApp, não vê verdade. imagem, né? Os nossos recursos tecnológicos. Isso, que nessa pandemia aumentaram, triplicaram, foi uma Verdade. intensidade louca, né? Que delícia! Primeira coisa que eu queria te agradecer por ter aceitado aqui estar comigo hoje nessa live para a gente conversar Imagina. sobre o Instituto da Curatela, da decisão apoiada, né? Sobre essas questões tão importantes que eu vejo que ainda tem alguns advogados que iniciantes ainda têm seus tropeços e aí isso me preocupa muito. Mas antes da gente começar aqui a nossa live, eu sei que você tem um grupo no WhatsApp, Justos, É o muito legal, Justus. foi assim que nos conhecemos, né? É. Recomendo a todos, eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui hoje desse grupo, que eu acho sensacional. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua ideia de criar esse grupo, esse canal no WhatsApp de interação. Então, o Grupo Justus, ele começou em 2015, a ideia. Começou em Tá. 2015. Ou seja, a gente já tem um tempo aí, né? E ele Uhum. começou com a ideia da gente poder dividir o conhecimento e poder somar as experiências. Nós, naquele momento, tínhamos muitos grupos de WhatsApp e o WhatsApp era algo novo. É Então, assim os que eu tô, com um grupos, monte né, de grupo. É. era novo, a tecnologia era muito nova e os Uhum. grupos de WhatsApp, ele não passava conteúdo relevante. Eram grupos em que os grupos de direito que a gente participava eram grupos que discutiam futebol, discutia o churrasco de domingo e eu sentia muita falta de poder ter um espaço onde eu pudesse tirar dúvidas. Por incrível que pareça, o Grupo Justus é um grupo onde eu aprendo todos os dias. É um grupo que me instiga a Legal. estudar, é um grupo que me instiga a ser melhor cada dia. E numa área sensível como a nossa, direito de família, há uma mutação muito rápida, as coisas mudam todos os dias e nada é objetivo. Nós trabalhamos muito Não, é com o tudo muito subjetivo, né? particular, caso a caso, E o exatamente. grupo permite essa troca de experiências. Então, nesse tempo, a gente tem as regras do grupo, eu sou administrador, então eu sou a pessoa que muitas vezes cobra, olha, não vamos postar assunto fora do tema. Ah, mas é Uhum. só um pequeno detalhe. Ok, mas o pequeno detalhe isso é fora do tema. Mas o grupo está indo São muito bem e a gente excelentes. divide muito. E vocês, né? Nós todos, Uhum. por isso que é justo, juntos somos todos um só. Uhum. Nós todos dividindo, com o coração aberto, não tomar o conhecimento para si. O conhecimento ele é bom quando ele é compartilhado. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Esta live tão importante, falar de um Exatamente. estatuto tão bonito que é o Estatuto do Deficiente, da pessoa com deficiência, algo inclusivo, algo moderno, nós podemos dizer de vanguarda, e que ainda gera dúvida porque é novo. Né? Se a gente parar dentro do contexto do estatuto, é novo, mas é algo que realmente vem para proteger as pessoas. Então, maravilha. É uma maravilha. E olha, não deixa de ser uma inclusão o seu grupo, né, além da lei que a gente vai estar tratando aqui. E o que eu acho fascinante é como o universo aproxima as pessoas. Porque eu sempre tive esse viés de estar ajudando, de estar trocando, porque eu acho que a gente aprende todos os dias e tem que passar o conhecimento para frente, passar a informação para frente. Eu sempre fui muito aberta nesse sentido, né? Nunca me coloquei assim, sabe? Pelo contrário, a única coisa que tem ciúme são com os livros, com conhecimento não, É né? verdade. Só A, essa a divisão questão. soma, né, professora? A Ai, divisão não, soma. ela Dividir o soma. conhecimento, soma conhecimento, agrega.
porque, Agrega. porque assim, quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos que precisamos estudar mais. Eu acho que assim, Exatamente. a pretensão do ignorante é acreditar que sabe tudo. E Uhum. o conhecimento científico, ele não se faz com esta plenitude. O Não. conhecimento científico é diário, é todo dia, é o teste, é um ensaio. Então, quando nós colocamos uma dúvida no grupo, e veja, o grupo ele é formado por diferentes níveis. Nós temos estudantes, pessoas que estão entrando agora, e nós temos pessoas extremamente experientes que são advogados de muitos anos, são desembargadores, nós temos desembargadores participando do nosso grupo, em que estas pessoas aprendem com os mais jovens. Porque o A ímpeto, a troca. força, a vontade, o tempo do mais jovem é o que nos falta muitas vezes, né? Então a gente aprende a todo momento e olha para as respostas de um ângulo diferente. Então, quando você coloca uma dúvida e muitas vezes você responde, você observa que as outras pessoas têm opiniões diferentes. E essas opiniões acabam dizendo o seguinte: espera aí, por que eu não pude observar, como a doutora Michele está falando aqui, o frescor? Realmente é o oxigênio. Então, eu penso que a pandemia trouxe isso para nós. Com todas, eu não posso dizer que a pandemia é boa, porque nós estamos passando um Não. momento muito único, um sofrimento muito grande, né? Mas não vamos falar do sofrimento, vamos falar das coisas que a pandemia trouxe e que a humanidade pôde resilientemente trazer de benefício. É esta oportunidade da troca. A internet já existia, a internet já está madura, já estava madura o suficiente para permitir que nós possamos trocar. Veja, estamos a quase 2.000 quilômetros de distância e Não estamos é? aqui olhando no olho, com carinho, com sentimento, agregando pessoas, e isso vai ficar É. gravado, isso vai poder ter a oportunidade de ser disseminado. Então pense, quanto custava para nós anteriormente fazer uma pós fora, fazer um curso de extensão? Para Sim. nós que moramos no centro-oeste brasileiro, que estamos a 2.000 quilômetros de distância, era uma dificuldade indizível, porque você tinha que pegar um avião na madrugada, você chegava em São Paulo 5h10, 5h15 da manhã, pegava aquele trânsito de Guarulhos e ia para fazer o curso. Hoje não. Hoje eu pego 10 minutos antes da live, abro e a gente já tem a oportunidade de disseminar conhecimento, disseminar e trocar. Porque este É. olhar, um Zoom com 300 pessoas, você olha e você consegue falar, peraí, eu estou olhando para a pessoa frente a frente, é como se eu tivesse sentado fazendo uma aula particular com você. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Exatamente. É muito bom. É muito bom. E sabe, eu agora até estou me descobrindo aqui, estou indo muito no Clubhouse, que a gente lá conversa, como a gente está conversando aqui, e todos que participam conversam. Não sei se você já tem. Você já tem? Ainda não, ainda não. É uma Ah, ferramenta então. nova, Clubhouse. Eu vi o pessoal, você compartilhou no Ferramenta grupo, nova. né? A gente hoje sim, Isso. estamos calejados no Zoom, no Google Meet, Ai, né? olha, o ano passado foi um quiprocó para a gente conseguir dar aula e fazer tudo nesse meio. Mas esse ano eu já estou aqui calejada, já estou entrando lá. Então, eu gosto daqui, mas o pessoal às vezes fala, o Instagram já estou cansado. Eu continuo postando os vídeos, né, ensinando o que eu sei das aulas para ajudar o advogado que está começando mesmo, meus filhos. E tem troca ideia lá também, porque lá a gente consegue conversar ali ao vivo, que nem no WhatsApp, só que por voz, é muito legal também. Mas vamos ao que interessa, o que nos trouxe hoje aqui. O Estatuto. Estou aqui, até com o meu Estatuto aqui, o Deficiente Maravilha. do Cristiano Chaves, que adoro esse Que livro, lindo, né? que lindo. O meu livro aqui que eu Tem que marcar ele na live, consulto inclusive, sempre. depois. Vamos marcar o Isso, eu vou Cristiano aqui, colocar. que é uma É pessoa que tem verdade. interagido bastante. Cristiano Chaves tem interagido muito, fazendo muita live, trabalhando muito, essa disponibilidade, esse carinho é enorme. Eu acho que o estudante e nós, profissionais, nós temos a oportunidade de ter um carinho, porque é um carinho, né? A pessoa, você dispor do seu tempo, muitas vezes, podia estar fazendo outras atividades, mas não, ele está dispondo isso para nós. Eu acho isso fantástico. Marcar ele aqui. Tá, isso, vamos marcar ele aqui nessa live. Então, vamos lá. Como que você, quando você se deparou aí com esse estatuto,
Qual foi a sua primeira apreensão, o seu primeiro olhar para essa legislação? Então, foi uma surpresa, né, para mim. Basicamente, eu vou colocar Pra como uma todos. experiência pessoal, né? O estatuto, embora houvesse um projeto de lei, inclusive tentei procurar aqui as exposições de motivos, abrir, porque a gente, antes da live, gosta de dar uma relembrada em algumas coisas. Mas quando eu tive acesso pela primeira vez, eu fiz uma crítica. Eu até escrevi um artigo rápido, artigo para jornal, coisa pequena. Ó, tem que mandar para minha revista, hein? Tá. Você sabe que eu tenho Mas uma foi coisinha revista pequena. com artigo científico. Foi uma brincadeira. O artigo manda. científico ele requer mais conhecimento. Como é uma brincadeira, porque o jornal ele tem uma pegada assim, ele é mais informal, ele é para atingir a Mas pessoa. instantâneo, né? né? Instantâneo. Muitas vezes, uma pessoa que não é do direito, mas é da sociedade, que precisa ter esse conhecimento. Então, eu escrevi criticando o termo deficiente. Eu fiz uma crítica porque o termo colocava portador de necessidades especiais, então eu achei que isso enobreceria. Óbvio que eu não vi exposição de motivos, não entendia o porquê daquela causa, daquele momento, diante de uma certa ignorância. Óbvio, você que não sente, você não vive o problema da pessoa. Né? E depois eu fui alertado pelos leitores que o termo realmente é deficiente, porque ninguém importa uma deficiência, ninguém importa uma necessidade especial. O estatuto é do deficiente. Por quê? Porque o termo deficiente é um termo inclusivo. Então, observe que, ao ter acesso ao conteúdo normativo, eu pude perceber que nós estávamos transcendendo. Por isso que o nome é estatuto, e eu acho que o termo é muito bem colocado, ser estatuto. Não é uma lei qualquer. Eu poderia colocar como Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi a premissa fundamental para todas as outras legislações que vieram depois, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente ele veio como uma premissa de incluir, de entender a doutrina da proteção integral, de você poder transcender de uma situação regular para uma situação de proteção. E isso acabou sendo copiado por outros diplomas, inclusive por dentro do Estatuto Deficiente. Então, quem olha para o Estatuto vai perceber que realmente é uma lei que ela visa valorizar o princípio fundamental da dignidade humana. E ele é princípio fundamental porque nós, seres humanos, não conseguimos viver sem. E nós estamos tratando de um direito de primeira geração. Para os alunos que nos assistem, nós discutimos gerações de direitos à medida que vão surgindo amadurecimentos sociais. É muito difícil você condicionar direitos fundamentais dentro de uma caixa. É muito difícil você colocar direitos fundamentais como se fosse algo rígido. Porque o direito fundamental, ele é algo que nós, como sociedade, nós conquistamos com o nosso amadurecimento. Então, o direito à dignidade da pessoa humana é um direito de primeira geração, que nós sabemos que isso não é aplicado até hoje, onde nós já discutimos direitos à eutanásia, direitos, né, que as pessoas classificam de sexta ou sétima geração por causa da classificação, né, direito à felicidade, como disse o professor Barroso. Então, todo esse amálgama teve que vir ser positivado agora com o Estatuto do Deficiente. Em qual sentido? No sentido de proteção. Então, veja que ele pega o Código Civil e ele risca o contexto das incapacidades. Veja que tudo que nós conhecíamos sobre curatela, sobre aquele aspecto patriarcal, e eu sempre falo isso porque são duas vertentes realmente que nós vivemos. Nós vivemos hoje dentro de um mundo que não se admite mais o patrimonialismo. A pandemia é isso, gente. Olha só o que está acontecendo. Não importa o quanto você tenha, não importa qual país esteja tão evoluído, nós estamos todos na mesma condição, nós estamos todos na mesma situação. Claro, países um pouco melhor, o outro pior, mas nós todos estamos dentro do mesmo patamar, porque se eu tiver um país que não foi vacinado, ele vai gerar uma mutação. Então isso vai ser um divisor de águas, como foi o Estatuto Deficiente. Então ele risca tudo aquilo que a gente conhecia, professora. Tudo que nós sabíamos sobre capacidade. Todas as incapacidades e só deixou ali o menor de 16 anos. Mas você sabe que logo que entrou essa lei, eu achei interessante porque
Eu me lembro que eu tinha acabado o mestrado, encontrei um amigo meu e fui conversar com ele sobre essa lei. Ele já estava acabando o doutorado dele, eu tinha ido buscar o diploma, e eu falei para ele, André, essa legislação eu só fico um pouco temerosa, e isso eu tenho até hoje, eu levo isso no meu coração, com relação aos direitos existenciais, porque do dia para a noite você riscar todas as incapacidades, para algumas pessoas, elas não deixam de existir. A pessoa não fica capaz plenamente. Então, eu fiquei preocupada com isso. E ele me trouxe uma letra e falou o seguinte, olha, Fernanda, claro que é um caso específico, eu vou colocar aqui. Ele falou, eu que tenho um filho que ele já nasceu com algumas incapacidades, para mim é muito interessante, porque eu vejo nisso a possibilidade dele tentar ser uma pessoa o mais perto do normal e com mais dignidade possível. Eu falei, legal, é bom a gente ter esse ponto de vista para quem vive essa realidade, que não é minha, mas eu acho importante. Mas, ao mesmo tempo, qual é a minha crítica e o meu receio maior? Por exemplo, quando o estatuto ele vai tratar com relação aos direitos existenciais do casamento. E vamos lá, não é que a pessoa não tenha direito ao casamento, ao planejamento familiar e ter filhos. Não é isso. Sabe onde é o meu medo? É no caso de uma violência doméstica. Olha a situação que a gente vive na pandemia, a gente viveu isso, infelizmente. Então, vamos lá, doutor Fabiano. Uma violência doméstica em que duas pessoas que são portadoras de deficiência vivem juntas. A punição, como vai ser feita? Entendeu? Aí a gente esbarrando. A gente vai ter que, então, fazer um laudo para ver o quanto essa pessoa que praticou a violência, ela tinha consciência do que ela fazia. Olha! Então, eu vejo assim, a sensibilidade. Claro que o legislador, ele abriu tudo, riscou tudo, para trazer à luz o que estava escondido ali, lá embaixo do lodo, porque a sociedade assim queria, que queria proteger. Mas aí eu fico com essa pergunta, né? Não sei quem está aqui ouvindo também tem o mesmo receio, você, doutor Fabiano. E com relação a essas questões, né, de incapacidade? E como é que a gente faz, então, também com relações ao planejamento familiar? São esses pequenos contratempos que eu me ponho a pensar. Vamos brincar um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho. Estou tentando acessar o estatuto, estou com o notebook aqui, porque eu gosto de ir conversando e olhando, eu gosto de ficar pesquisando. Né? Mas vamos brincar um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho. Tudo passa. Eu estou com ele na mão aqui. Isso, você está querendo procurar. Vamos dialogando. Tudo passa por dentro de um processo de evolução social. Realmente, quando o estatuto chega, ele chega varrendo tudo que nós conhecemos. Tudo que nós conhecemos sobre o contexto das incapacidades. Tá? Então, vamos imaginar. Acontecia assim, nós temos uma pessoa... Nós temos as pessoas incapazes, nós tínhamos as pessoas relativamente incapazes. Então, eu classificava o deficiente, a pessoa com falta de discernimento, não como deficiente a princípio, não é entrado como deficiente. Ela era uma pessoa que estava ali, como diz, interditada. O termo é esse, interditada. Então, o que os familiares faziam? As pessoas pegavam esse familiar. Não, ele não tem condições. Por quê? Porque ele não sabe expressar. É uma pessoa que muitas vezes tem algum problema que acabou acarretando. Eu estou um cliente, inclusive, nesse ponto, né, eu até acredito que a cliente esteja me assistindo, que eu disse para ela que ia falar sobre a prestação de contas, né? Mas, isso é outro imbróglio para quem está começando, a gente tem que conversar mesmo. De contas, mas assim, eu disse, ela, a filha, então o pai, sofreu uma cirurgia e tirou um pedaço do cérebro. E na hora que ele tirou, ele perdeu algumas capacidades cognitivas, por exemplo, números, ele não se dá bem com números, ele tem dificuldades com somas, e hoje, de certa forma, ele consegue viver e conviver. Tá? Então, ele consegue viver como ser humano e conviver em sociedade. Ele é uma pessoa que está interditada, ele está curatelado. Por quê? Porque a curatela dele, além de ser uma curatela mais antiga, né, colocou-se dentro desse contexto, dentro deste padrão. Ele é incapaz. E aí, nós estamos trazendo uma pessoa que teria condições de expressar vários sentimentos para um rol onde o filho, ou a mãe, ou o avô vai ter que substituir as suas vontades.
Então, imagine que não faz muito tempo, professora, não faz muito tempo que nós estávamos internando pessoas em sanatórios levando eletrochoque. Não faz muito tempo que nós Não, com tínhamos uma certeza. política Isso. segregacionista para o deficiente, tá? Eu recordo aqui, há 40 anos atrás, minha mãe foi diretora de um centro de habilitação profissional que atendia pessoas com deficiência mental, pessoas que muitas vezes não podiam estar inseridas naquela visão patrimonial, inseridas dentro do contexto da sociedade. Então, elas eram segregadas, elas eram, de certa forma, abandonadas pelos seus familiares, que diante do peso daquela circunstância toda, dentro de uma política só queriam de inclusão nenhuma. Colocar no canto e não se preocupar mais com isso. E aí eu trago isso para hoje. Então, vamos falar. A pessoa que está ali dentro do Estatuto do Deficiente, será que ela não tem direito de manter uma união estável, de amar? Se nós estamos falando da felicidade, se nós estamos falando, mas tem um problema da violência doméstica. Aí nós temos as circunstâncias, os delineares, né? Temos os delineares da decisão. Eu vejo, sim, como uma preocupação quando? Como pode o meu pai querer manter uma união estável com uma pessoa que ele conheceu agora? Como vai ficar as circunstâncias patrimoniais? Ela está querendo se aproveitar dele e eu tenho a curatela. E aí eu pego, muitas vezes, o meu cartão de crédito para poder fazer a compra do alimento e eu tenho aí que entregar para ela. A confusão patrimonial, né? Como que a gente vai gerir isso? Isso é um problema também. Aí a lei traz algumas soluções. A lei ela traz algumas soluções quando ela prevê. Vamos colocar a primeira hipótese, a hipótese mais linda desta lei, que é a tomada de decisão apoiada. Que coisa magnífica que trouxe para as pessoas a oportunidade da tomada de decisão apoiada. Eu já tenho algumas, tá? Já tenho algumas. Eu fiz a minha primeira, tinha coisa de 15 dias da lei. Eu fiz a primeira. E olha que bonito. Quando eu fiz, o pai disse o seguinte: eu não quero interditar minha mãe, eu não quero uma curatela, porque é muito grave. Você devolve dignidade à pessoa e dando proteção. Ele falou, olha, as pessoas que ela confia. Tem a alienação parental do idoso, porque tem alguns netos que chegam lá, fazem a cabeça dela, ela gasta dinheiro, ela acaba não querendo, brigando comigo, porque falam que eu que não estou dando dinheiro, ela briga comigo dizendo que eu estou controlando as contas dela. Mas eu não queria curatelar a mamãe. Eu não queria levar ela para uma curatela, porque era muito grave. Ela falar isso para ela vai morrer de desgosto. É muito radical. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tomada de decisão apoiada. O que é isso, tomada de decisão apoiada? Então vamos lá. Reunir com a senhora, sua mãe vai vir aqui no escritório, e nós vamos ter 2 pessoas de confiança dela. 2 pessoas que são pessoas que ela tem confiança, que ela expressa esse sentimento. Essa personalização, né? Não, eu confio, meu filho, confio. Né? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ingressar com um procedimento na justiça e vamos escrever num termo. Senhor juiz, alunos que estão aqui conosco, alunos que estão iniciando agora, jovens advogados, lá vai a dica da petição. Vai fazer uma petição inicial endereçada ao juízo de família. Senhor juiz, a senhora conta com 92 anos de idade, ela tem diabetes que lhe prejudica a visão, além do que ela tem algum problema de audição, o que faz com que ela não consiga ler corretamente contratos, e ela tem os problemas emocionais, visto que ela perdeu o marido recentemente, então a tristeza faz com que ela busque em pessoas que não têm a confiança, pessoas que não lhe passam confiança, e ela acaba se dilapidando o patrimônio, o pouco patrimônio que lhe resta. Desta forma, ela, em sua plenitude, consciência, requer que seja nomeado 2 apoiadores. Olha, 2 apoiadores, que legal, 2 pessoas. Por que 2 pessoas? Porque ela vai pedir o auxílio
e os dois vão ajudá-la, os dois vão assiná-la. E havendo divergência, o juiz que vai ter que ser acionado. Havendo divergência entre os dois apoiadores, recorre-se ao juiz. E o que nós vamos ter com isso? Nós vamos definir os limites do apoio. Então, eu vou dizer que os limites do apoio constam abertura de conta em banco, saque, etc., assinatura de contratos. E isso protege os terceiros, professora. Professora Fernanda, isso é interessante, nós temos que proteger os terceiros. Aquele que tá solicitando esse apoio, Sim. a família fica assim, aquela preocupação, aquele peso, aquela responsabilidade, e a pessoa consegue ser feliz, ter uma vida plena, e a terceiros que estiverem participando Sim, do negócio. Porque a tomada de decisão apoiada, ela é uma outorga judicial, que ela diz o seguinte, se não tiver assinatura dos dois, o ato não existe. Porque ela não tem essa capacidade de fazer sozinha. E Exatamente. isso vai fazer com que ela fique protegida. Então, aí, os filhos vão poder dormir tranquilos, sabendo que a mãe não está assinando um contrato de venda de gado, como aconteceu, por uma pessoa terceira que disse que era... Essa terceira pessoa disse que o marido tinha uma dívida, mas foi de boca, e ela estava fazendo o contrato, vendendo o gado por um preço muito baixo. Por quê? Porque ela diz o seguinte, se o meu marido falou, eu vou honrar. Vou honrar a memória dele. Olha onde nós estávamos indo. E hoje eles estão todo mundo resguardado. Com a participação do Ministério Público, que tutela os interesses como custos legis, inclusive até mesmo cuidando do idoso, para que esses dois apoiadores não pratiquem também só as fraudes. E doutor Fabiano, aproveitando esse seu caso prático, foi solicitado, para o pessoal que está aqui ouvindo aqui a nossa live, foi solicitado um laudo para avaliar essa questão? Porque aqui, agora há pouco, a doutora Viviane Limonge, olha, a doutora Viviane Limonge é professora e ela é uma estudiosa no assunto e colocou aqui para a gente a dificuldade dela de encontrar essa justificativa. Como que foi esse seu caso? No nosso caso, como era algo muito recente, nós iniciamos o procedimento como tomada de decisão apoiada, mas o magistrado começou o procedimento como curatela. Tá? Então, a primeira coisa que o magistrado, na hora que ele começou o procedimento, na hora que ele veio fazer o procedimento, ele já mandou para o estudo psicossocial, em que foi feito com as partes, para verificar a capacidade, etc, etc. Tá? É muito interessante, eu gosto do estudo multidisciplinar, porque o estudo ele dá uma outra visão para as partes, para os envolvidos. Né? O estudo multidisciplinar ele faz com que nós podemos trazer nuances, trazer elementos, uma vez que a entrevista ela é direcionada com a parte e também com os apoiadores. Isso traz segurança, porque se eu tenho uma terceira pessoa trazendo as informações necessárias, colocando essa circunstância, agora eu devo lembrar, estive conversando agora há pouco com o magistrado aqui da capital do Mato Grosso, capital de Cuiabá, e ele disse, a grande dificuldade que eu tenho, a grande dificuldade que nós temos, é realmente fazer todos esses estudos. Porque muitas vezes nós não temos a equipe especializada. Exatamente esse é o problema. Né? Então, existem comarcas em regiões mais longínquas que a gente não consegue fazer, não consegue atender toda a demanda. Claro que eu falando do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, vejo o empenho do tribunal, mas nós vamos falar a nível de Brasil. Nós sabemos que o cobertor é curto, muitas vezes cobre a cabeça e aparece o pé. Nessas circunstâncias, eu gosto, então, de trazer um estudo unilateral feito... E você já traz de um profissional aí da confiança. Porque o parágrafo 3º do artigo 1783, olha, eu estou trazendo os artigos aqui, pessoal anota aí. Isso não, é bom né? Que o pessoal vai anotando. Vamos trazer. Diz que antes de pronunciar seu pedido de tomar decisão, o juiz vai ser assistido por equipe multidisciplinar, vai ser ouvido o Ministério Público, ouvindo pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. Então, imagine você que nós temos uma circunstância aqui muito especial, que existe os olhos da lei. Realmente para proteger os interesses de quem está recebendo. E eu devo lembrar, o pedido de tomar decisão apoiada, ele é um pedido que tem que partir
de quem está precisando, tá? Então, o autor da ação, o autor é quem vai receber o Bem apoio, lembrado, tá? porque senão as pessoas acham que são os outros que vão fazer o apoio da pessoa que tem que entrar, não, é a própria pessoa que tem que fazer o pedido. A própria pessoa. Existem circunstâncias, já apareceu no escritório, por exemplo, olha, o meu marido, chegou a cônjuge, olha, o meu marido é o seguinte, ele está fazendo negócio ruim, ele está dilapidando o patrimônio porque ele não sabe fazer conta, eu estou muito brava com ele, eu quero interditá-lo. Não, você não tem. Hoje porque, não é mais assim, né? Porque o pródigo, nós teríamos que. O pródigo, a prodigalidade, eu tenho que demonstrar ela cabalmente. Você fazer um negócio mal feito, isso não é ser pródigo, tá? Você fazer um negócio que você faz, isso é o risco da vida. Né? Investi em Bitcoin, tomei prejuízo. E a sua liberdade, a sua autonomia de poder fazer o que quiser com o seu patrimônio, né? A gente também tem que dar esse voto de confiança. Eu não tenho pessoas, porque não é desejo dele, primeiro que não cabe a curatela. Não cabe curatela. E outra, não é desejo dele ter tomada de decisão apoiada. Ele não quer ter apoiador, porque ele acha que ele está fazendo o negócio certo. Ele acha que ele está ok. Muitas vezes eu tenho influenciado por um filho, e aí eu trago sempre a alienação parental do idoso, que é algo novo que a gente está falando aí agora, né? Que é onde aquele filho vem na cabeça e tal, e fala em prejuízo dos demais irmãos, e coloca o idoso contra todos da família. Isola, né? Isola o idoso para controlar a vida econômica daquele idoso. Então, e existe um artigo no Código Civil que diz o seguinte: o cônjuge que começa a dilapidar esse patrimônio pode substituir, porque no regime da comunhão parcial, você tem que ter a outorga uxória, no regime da comunhão universal, né? Tem essa segurança. Né? Mas existem alguns atos que não precisa da disposição, né? E aí a gente pode inverter essa administração patrimonial para aquele cônjuge que apresenta melhores condições, tá? Então, existe um artigo, eu não me recordo agora, eu não copiei, mas existe um artigo que fala isso. Então, veja que interessante. Eu preciso interditar a pessoa para proteger o meu patrimônio? Não. Eu vou fazer mão desse artigo, vou pedir para o juiz. Caos na família, né? Uma ação de interdição pode dar uma ruptura definitiva, sendo que uma questão muito mais pontual, que eu acredito patrimonial. Que na hora que é patrimonial, que no momento em que a pessoa é citada, que é essa inversão, que vai provocar um rumor, às vezes, uma própria audiência de mediação, a coisa se contorna, porque eu acredito muito nesses métodos, sabe, Fabiano? A gente não precisa a todo momento entrar com uma ação judicial. Se a gente pode fazer algum indolor, então cita aí para o pessoal. Vamos lá, achei o artigo. Eu tenho uma base de dados aqui, que às vezes eu não acho, mas se eu vou mais um pouquinho eu consigo achar. Artigo 1663, professor, olha que interessante. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges. Então, olha que artigo bonito. E aí nós vamos trazer os métodos auxiliares de solução de conflito. Nós vamos trazer o artigo 1663, parágrafo 3º. Nós podemos trazer este cônjuge para dentro do escritório. Nós vamos trazer esta pessoa para dentro do escritório e nós vamos falar para ela o seguinte: olha só, a administração, a malversação, claro, você tem que provar a malversação dos bens, vai trocar. O que nós podemos alinhar? Existe um artigo que fundamenta, sem que eu precise necessariamente entrar com a curatela. Sem que necessariamente eu preciso causar a ruptura da curatela, que é algo excepcionalíssimo. Algo excepcionalíssimo. Se nós formos considerar todo o contexto da curatela, com o novo estatuto, né, do deficiente, é muito claro. O artigo 84 diz claramente para a gente: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício da sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Ok. Exatamente. É facultado a pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Então, processo de tomada de decisão apoiada, quem tem que pedir é a pessoa com deficiência. É ela que pede. Os filhos não podem entrar em substituição. Não pode. Se você entrar, você vai ter a inicial indeferida por falta de interesse de agir. Porque quem pede é a pessoa. Tá? E aí diz o seguinte: a curatela
afetará tão somente os atos relacionados de direitos de natureza patrimonial e negocial. Então, todos os outros direitos, disposição do corpo, todos esses outros direitos, a curatela não afeta. A curatela constitui medida extraordinária. Extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservando os interesses do curatelado. E sabe o que eu acho mais interessante também, quando a gente fala de curatela? Que agora o laudo, ele tem que especificar, coisa que não era no passado, ele era geral, o que causava uma insegurança quando você podia praticar um negócio jurídico com alguém, porque a pessoa parecia plenamente capaz, ela estava interditada, por exemplo, né? E agora não. O médico, ele é obrigado a especificar, como no caso da sua cliente que operou o cérebro, então ele não tem a capacidade cognitiva para cálculos. Olha a importância disso num negócio jurídico, para você falar se foi vendido aquele bem por um preço vil, como seria isso? Eu acho que isso traz uma segurança muito maior e essa interdisciplinariedade necessária, ela que vai trazer para o nosso processo a riqueza do direito de família, que a gente sempre soube que existia, mas que por falta de legislação que obrigava, a gente colocava de lado. Só que, olha, até vou colocar para você, você falou que em Cuiabá não tem muitos profissionais, né, que tratam disso. Mas você sabe que eu estou num dos estados, que são um dos estados mais ricos da federação, o estado de São Paulo. E na comarca de Santos aqui, que eu também tenho processos, também não temos profissionais especializados em todas as áreas. Então, esse é um mal geral. Tem uma dúvida aqui, doutor Fabiano. Não seria um contrassenso requerer a assinatura dos apoiadores, pois, afinal, o apoiado mantém a capacidade? No momento do negócio, eu acho que isso aí, não sei. Doutor Fabiano, me fala a sua opinião e eu falo a minha. Eu penso que não é um contrassenso. Por quê? A pessoa que tem dificuldade de visão, que ela já tem uma visão por causa do diabetes, por causa da idade avançada, se ela assinar o contrato sozinho, obviamente que eu vou trabalhar para anular esse contrato no futuro, porque eu vou mostrar um laudo de um médico anterior dizendo que ela não consegue enxergar letras com Times New Roman 12, 14 e 16. Já existe isso. E aí imagina, qual segurança que eu vou dar para esse terceiro? Então, quando eu faço o apoiador, na realidade eu estou dando segurança para o apoiado. Eu estou dando uma segurança enorme para o terceiro. Eu, se eu sou terceiro, nossa senhora, eu pegarei a assinatura da família inteira. Por quê? Porque se a gente for trabalhar dos campos da nulidade, eu posso brigar 30 anos com vocês. Com certeza. E o que a gente precisa no Brasil na segurança jurídica? Segurança jurídica, essa é a palavra que se tirou da minha boca, eu ia falar exatamente isso. Seria um contrassenso se a gente estivesse tratando de atos que não são patrimoniais e negociais. Aí sim, se a gente estivesse exigindo a assinatura dos apoiadores para um casamento, para um regime de bens. Mas neste caso, não. Eu penso que não. Exatamente para dar segurança jurídica para o terceiro. Porque se realmente o estatuto ele quer devolver a dignidade ali daquele deficiente, então a dignidade tem que estar no reconhecimento dos atos jurídicos da pessoa que fez o contrato. Também concordo com você. E veja o que é interessante. Não sei se a doutora Viviane concorda, que é uma pena que não cabe 3 aqui. Vamos ver o que é interessante. Quando a gente fala de lei, nós falamos sempre de segurança. Por que existe o Estatuto, o Código de Defesa do Consumidor? Por que nós temos o Código de Defesa do Consumidor? Porque a gente possa comprar à vontade, gastar o nosso dinheiro à vontade. Nós estamos protegendo, claro, as pessoas? Sim, as pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas. A pandemia mostrou isso para nós. O foco são pessoas. Mas imagine que nós estamos protegendo o mercado. Eu já fiz compra no Paraguai sem desmerecer o nosso vizinho, nossos irmãos paraguaios. Eu já tive a oportunidade de comprar na fronteira e o produto quebrou meia hora depois e eu não consegui depois fazer a troca, porque saiu da loja não tem garantia. Então, hoje você não compra. Hoje a gente compra no Mercado Livre, porque sabe, fazendo propaganda no Mercado Livre, eu quero compra na internet. Eu quero aumento dos meus bônus. Mas hoje eu compro no Mercado Livre, eu posso me arrepender da compra. Se chegar com defeito, eu tenho meu dinheiro garantido. Por quê? Porque é cumprido o Código de Defesa do Consumidor. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz isso, ele traz proteção. Ele traz proteção para o deficiente, para quem precisa, e traz proteção para o mercado.
E dentro desse contexto de proteção para o mercado, nós vamos falar então da prestação de contas. Nós precisamos falar da prestação de contas. Esse aí, a prestação de contas é o ponto sensível que quem entrou com ações de interdição no passado, agora as pessoas, os curadores que estão sofrendo as consequências, porque não davam ênfase a essas pessoas que elas tinham que guardar todos os recibos, que elas tinham prazo para entrar com a ação, para prestar contas. E agora, gente, eu tive um caso que me chegou depois, já estava a nível de recurso. Olha que caso triste. É uma senhora que cuidou a vida toda do marido. O marido, depois, ele apresentou uma doença progressiva da incapacidade dele, e ela sempre cuidou dele muito bem, passeando, viajando. E o que aconteceu? Uma filha que ele teve fora do casamento, que nunca visitou, entrou com uma ação para retirar dela a curatela. Ela falou, peraí, mas quem mora com ele sou eu que cuido. Nesse meio tempo ele veio a falecer, a filha entrou com uma prestação de contas. Quem mora junto, que é o caso que a gente fala que tem que tomar um cuidado imenso, há uma confusão patrimonial. Porque as compras de mercado são juntas, as de farmácia, não é? E aí ele usava fralda, e anos de prestação. Sabe o que aconteceu nesse caso? Que aí eles me pediram aqui um parecer, e eu falei, meu Deus, como que a gente vai salvar algo que não dá para salvar? Ela não tinha todos os recibos, óbvio, mas ela tinha boa fé, porque ele foi bem cuidado e tinha testemunhas. Vamos salvar ela? Mas... Vamos salvar ela? Como que a gente vai salvar ela? Vamos salvar ela agora? Eu vou trazer para você o 1783, que dispensa o cônjuge da prestação de contas. Então, mas sabe qual foi o problema? Ela não tinha nenhum contrato de não estável com ele e nada. Ela viveu anos com ele. Bem, mas você entendeu, né? Se é para fazer, vamos fazer. O que fala o 1783? Vamos trazer aqui, artigo 1000, para os alunos. Alunos, vamos lá. Isso aqui, para os alunos, para os advogados que nos assistem, isso aqui já vale uma consulta. É uma mentoria grátis. Isso aqui é uma mentoria grátis, né? Artigo 1783. Quando o curador for o cônjuge, o regime de bens de casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial. Claro que aqui eu tenho uma ressalva da comunhão universal, só que o diálogo do direito, ele é amplo. Ele pode ser feito, claro, que há uma mistura patrimonial, a conta do curatelado é a mesma, porque os bens eles estão nesse amálgama, mas se nós trouxermos o princípio que, caso nós estamos tratando de bens amealhados na constância da união, também há esta mistura patrimonial. Também há. Não é verdade? E aí, claro, contrata a professora, contrata o advogado de confiança, vai fazer um parecer muito bem embasado e nós vamos poder dialogar a subjetividade do direito. Mas a prestação de contas, professor, é algo muito interessante, sabe por quê? Todo mundo, eu vi essa frase e eu gostei, vou repetir ela aqui. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Todo mundo quer gelo. Eu chego aqui, pessoas aqui no escritório, eu quero ser um inventariante, porque eu tenho melhores condições, eu vou ser inventariante. Tá, você sabe dos encargos do inventário? Porque eu estou falando, mas o que tem a ver inventário com curatela? Nós estamos falando de prestação de contas. Cabe ao inventariante também prestá-las. Cabe ao inventariante também prestá-las. Eu fico imaginando um encargo do inventário, o tamanho do peso nas costas sem remuneração nenhuma, porque o inventariante não ganha nada para ser inventariante. E aí a pessoa chega todo pactão, eu quero ser o curador. Primeira coisa que ele quer botar a mão na administração dos bens. Eu sou o curador. Do tipo assim, meu precioso, o meu poder, the power, sou o curador. Aí o que acontece? Não é avisado da prestação de contas. E aí... Nunca... Isso é um erro muito comum. Aí nós temos o quê? Dos advogados que fazem
essa ação e não informam o cliente no final. Eu acho que isso tem que ser informado por escrito e pegar a assinatura. Porque eu penso que cabe depois uma ação daquele que não informou, que ele tem que prestar conta. O juiz não pede, Ministério Público não pede, vara no interior que tem criminal, não pede, não vai, não pede, não faz. Mas a família pede. Não tem... Então, aí na hora que tem o problema, na hora que dá o problema, e quais são os problemas? Quem está nos assistindo, clientes, amigos, sociedade em geral, que precisa ser muito bem esclarecido sobre esse ponto, o que acontece nas espécies de prestação de contas? Eu estou com uma cola aqui, eu vou colar um pouquinho, tá? Artigo 1756, 1757 e 1774. 2 tipos de prestação. O primeiro, o curador deve, ao final de cada ano de administração, apresentar um balanço das atividades, com resumo das receitas. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Costumeiramente entra com a ação de exigir contas. Método bifásico. Alunos, prestem atenção. Exigir contas. Método bifásico. Nós temos 2 sentenças dentro do mesmo processo. Meu Deus, eu pensava que a sentença colocava fim ao processo. A gente aprendeu isso, né? A sentença põe fim ao processo? Não. No caso da prestação de contas, a primeira sentença não põe fim ao processo. Por quê? Porque esta primeira decisão, ela vai dizer, você tem legitimidade para exigir as contas? Qual é a legitimidade que você tem para exigir contas? Você vai provar a sua legitimidade. Então, nessa primeira fase, a gente não tem nem custas processuais. Eu tive recentemente um magistrado muito brilhante que pediu para pagar as custas, complementar as custas. Eu falei, excelência, não tem custas. E a gente nem sabe o que vai ser prestado. Eu não sei o que eu vou constituir. Então, imagine você, nessa primeira fase, eu tenho legitimidade. Na segunda fase, nós temos a prestação em si. Então, elas podem ser prestadas ou não prestadas. Se prestadas, elas podem ser julgadas boas ou não boas. Quando uma conta é julgada não boa? Quando ela é colocada como não boa? Quando você não as presta de forma eficiente, de forma contábil, de forma mercantil. Significa que eu vou ter que abrir uma empresa, fazer um livro contábil? Não, gente. Nós temos que mostrar claramente o que foi crédito e o que foi débito. É igual o banco. Hoje você chega na tua conta bancária... Conta básica. Aqui, ali, comprovante. E o que vale de comprovante? Teoricamente, são os comprovantes fiscais, mas eu não posso, doutora Fernanda, eu não posso exigir uma nota fiscal do espetinho. Eu não posso exigir que esses codicilos, vamos chamar assim, vamos chamar essas pequenas montas de codicilos, que, né, para fazer uma alusão lá na sucessão, né? Já que eu estou falando de inventário, eu gosto tanto de inventário. Então, vamos falar uma coisa aqui, essas coisinhas pequenas. Aí, qual a orientação que nós podemos dar? Vamos fazer um cartãozinho pré-pago, só para essas despesas pequenininhas? Vamos fazer um cartãozinho pré-pago, hoje é fácil fazer, faz um cartãozinho, faz um depósito de dinheiro, comprove que esse dinheiro entrou no cartãozinho e está saindo despesinha pequena. O comprovante do cartão de crédito, o comprovante dessas despesas pode ser usado como demonstração da conta, como lastro para a conta. O extrato você vê farmácia, padaria, né? Perfumaria, qualquer item. E por que isso? Nós temos que pensar que nós estamos no direito criminal. No direito criminal, a coisa mais importante que nós temos no direito criminal é a liberdade humana. Para o direito criminal, a coisa que mais, assim, que a gente realmente tem o grande âmago é a liberdade humana. E no direito civil é a capacidade. No direito civil nós trabalhamos muito com a capacidade, com a vontade, o expressar da vontade humana. Eu acho que esse que é o grande ápice do direito civil é a vontade, é preservar essas manifestações de vontade. Então imagine que por uma decisão judicial o Estado vai interferir, e nós cada dia que passamos nós queremos mais distância do Estado. O Estado interfere na família, somente em casos excepcionais, a curatela é excepcional, porque eu não quero o Estado interferindo na minha vida privada. Nós estamos tentando colocar o Leviatã, esse monstro, longe. Vamos deixar o Estado para as coisas do Estado. Para as coisas que nós não conseguimos tratar entre nós. O direito civil, o direito patrimonial aqui, vamos tratar entre nós. Então, tratando entre nós, eu tenho que dizer o seguinte, o Estado está interferindo na vida. O Estado está interferindo na vontade da pessoa em tratar dos seus bens. Eu preciso de uma fiscalização.
Porque qual é a segurança jurídica que eu vou ter se uma terceira pessoa, que seja meu cônjuge, que seja meu filho, mas uma pessoa que não seja eu, vai trabalhar com o meu dinheiro, trabalhar com o meu patrimônio? Então, eu vou ter que colocar o Ministério Público para poder me fiscalizar. E olha que interessante, diferente do inventário, o curador tem que prestar contas no final de cada ano da administração. Ele tem essa obrigação legal. Ele tem uma obrigação legal. Independente da ordem, porque é cogente. É uma norma racionalmente necessária, vindo da lei, que obriga ele a prestar as contas. E veja, mais, não é exigir contas, é prestar contas aqui. E uma coisa importante que as pessoas esquecem, que elas têm que avisar ao curador que ele tem que abrir uma conta em nome do curatelado, para que o dinheiro que entre lá e as coisas sejam feitas por lá. Que não pode haver uma confusão patrimonial, porque isso vai ser prejudicial a ele. Por mais que muitas vezes a gente saiba que o curador ele põe no bolso dele. Mas é um perigo, porque pode haver, e olha, eu tenho inúmeros casos nesse sentido, que a gente está pedindo a prestação de contas, né, está exigindo. Gente, é muito triste você perceber o quanto de dinheiro ele colocou dele, mas que ele fez a confusão. E aí começam as coisas de entrar 10 mil na conta, porque não é só porque a pessoa está interditada no passado, curatelada, que ela não vai receber bens. Ela tem capacidade de receber. Sim. Certo? Ela tem capacidade de receber o patrimônio. Sim. E como ela vai fazer com esse patrimônio? E quanto é dinheiro que entra? Herança que entra de outras pessoas? Como que vai ver essa gestão? E vamos pensar numa situação mais complexa, por isso que o direito de família é lindo. O direito de família, ele articula o advogado a conhecer todos os ramos do direito. Nós temos que saber direito penal, direito civil, tributário aqui. Se você está recebendo dinheiro na sua conta pessoa física e o curatelado vem a falecer um dia, você vai... Porque são 5 anos para você cair na malha. Daqui 5 anos, a Receita Federal vai te cobrar um imposto de renda. Você vai cobrar de quem? Dos herdeiros? Ah, irmão, já foi embora. Não tem como. Acabou, perdeu o dinheiro. E nós estamos falando de milhões. Por quê? O que acontece? Professora, vamos lá. Se eu pegar hoje 100 mil reais e colocá-lo na poupança, esse 100 mil reais, ele não tem a correção do dinheiro que é corrigido pela correção monetária mais 1% de juros. Não é isso. Não. A melhor depósito que você pode fazer hoje com segurança é uma ação judicial. Por quê? Porque a correção monetária mais incidência de 1% ao mês te remunera mais do que a poupança, mais do que um recibo de depósito bancário, mais do que um CDI. Então, vamos analisar. A pessoa, ela não prestou as contas. Não tem recibo. Não tem documentação. Nossa. Lá na frente, pede a conta. Exigir contas. Método bifásico. Tem legitimidade? Tem. Prestou. O juiz vai julgar. As contas que foram prestadas não são boas. Vamos constituir o crédito. E a constituição do crédito faz o que entrou, porque é fácil mostrar o que entrou. O que entrou. Entrou quanto? Exatamente. 100 mil. Provou quanto? Onde estão os 100 mil? Quanto tem na conta? Tá. Constitui o crédito, juro de 1% ao mês, mas correção monetária. Vai vir em cima do seu patrimônio pessoal. 2 abraços, perdeu. Exatamente. E quando a gente vê, você tem uma dívida de 1 milhão. Eu tenho uma ação de exigir contas, que foi constituído o crédito, que hoje deve estar em torno dos 3 milhões de reais. Eu também. Tenho uma de 1,5 milhão. E hoje eu sou exequente, porque eu estou executando, porque no cumprimento, porque como há a constituição do crédito, o juiz falou lá, 1 milhão corrigido, 1% ao mês, mais INPC. Ai, meu Deus. Aí eu vou recalculando, vou fazendo o cálculo. Hoje eu sou exequente e vamos em cima dos bens. Penhora a casa, aí entra dizendo que é o único bem, aí você acha vamos indo em cima. Então, olha o problema. Por quê? Porque a pessoa, ou ela foi mal orientada, ou ela achou que isso não tinha importância, porque nós não temos esse costume no Brasil
de pegar a nota fiscal, de fazer um lançamento, de poder. Não tem. Não Hoje, temos, né, uma educação financeira. Não temos, né? não temos. E não aí, temos. Se a pessoa não tem essa habilidade de fazer no dia a dia com as coisas, ela vai fazer com quem ela está cuidando, com curatrado, não vai fazer. Hoje eu vi lá no jornal hoje. A gente hoje. tem 6 minutinhos antes de acabar. Para não cair. Me diga aí as suas considerações finais. Pontos importantes que você quer colocar. Eu penso o seguinte: o Estatuto do Deficiente ele veio como uma forma de proteção. Nós temos que dialogar alguns institutos, como a professora falou, porque é muito difícil você ver um instituto de autonomia de vontade quando você vê que a pessoa não tem vontade. Eu fico imaginando, nessa pandemia, a pessoa que está entubada, que ela está dentro de um momento bastante delicado, dentro de um hospital... Isso até a gente não falou aqui hoje, né? Se a pessoa com deficiência, ela tem autonomia para fazer a escolha das diretivas antecipadas. Ela tem, né? autonomia. Olha que interessante. A pessoa curatelada, ela tem autonomia para dispor do próprio corpo. Exato, e nós observamos dentro das formas de sucessão, a pessoa com deficiência, ela pode pedir, a pessoa que está curatelada, ela pode pedir que o corpo dela seja posto à criogenia, porque ela acredita que daqui a 50 anos tenhamos condições suficientes para poder fazer a ressuscitação, tá? Então, ela pode pedir que o corpo dela seja doado para uma faculdade de medicina para que seja estudado qual o motivo que eu tenho essa doença especial que me faz degenerar o cérebro, que eu preciso da curatela. Por mais que os familiares não queiram, ela pode dispor isso, inclusive, dentro de um testamento vital, que é um procedimento de diretiva antecipada de vontade que daria outra live dessa. Né? Até no codicilo, viu? Até no codicilo, porque no codicilo você dispõe as formas ali de enterro. As disposições de vontade, eu desejo isso, as últimas vontades, né? Então, eu sei que é estranho isso, mas quando você definiu o contorno da curatela, quando o juiz, com a sua sensibilidade, com o apoio da equipe multidisciplinar, vai definir o controle da curatela e de forma excepcionalíssima e fundamentada, ele pode dispor de tais situações e tais circunstâncias, tá? Porque realmente a pessoa ela não consegue expressar a vontade. Lembra do que eu falei? Direito civil, capacidade e vontade. É isso que a gente protege sempre. Exatamente. Tá? Então, dentro dessas visões, embora tenha algumas coisas, mas eu acho que é um período de adaptação. Essas lives que nós fazemos, estudar, articular, ter o processo científico, a academia é o melhor lugar para a gente poder dialogar essas teses, porque a academia ela está distante do litígio. A academia a gente pode ter a oportunidade de fazer o diálogo atemporal. Nós podemos ir lá para trás como humanidade e projetar as nossas vontades para o futuro. Então, eu penso, a lei é boa e a gente não pode usar a lei para benefício próprio. Tá? Então, aquela pessoa que tem interesse de curatelar alguém, ele tem que perceber o seguinte, não adianta usar, porque se você utilizar da lei para benefício próprio, você vai ser prejudicado. Não adianta querer pegar a curatela para poder pegar os bens da pessoa. Tá? Até porque você vai ter que ter um laudo prévio para você demonstrar a amplitude daquela curatela. Não vai ser igual a prestação de contas, tá? Assim, as responsabilidades mais de 200 pessoas vão opinar sobre a sua curatela. Porque na hora que o processo aporta no judiciário, é o juiz, 4 assessores, é o gestor com 3 estagiários, são 3 desembargadores, se não julgarem conforme, são 5. O Ministério Público. Ministério Público, mais 5 estagiários. Depois tem o ministro da STJ com 200 estagiários. Brincadeira. Brincadeira. Né? Se vencer a súmula 7, né? Acho que é isso, minha amiga. A conversa foi. A súmula 7, acho que dá umas 3 lives sobre a súmula 7. Dá. Nossa Senhora. Como vencer a súmula 7? Tem um colega advogado, não é advogado, tem um colega do STJ, o assessor de ministros, que dá as lives dele lá, faz o curso. Né? Como vencer a súmula 7? Sempre na internet eu vejo. É um curso de recurso especial. Já fiz propaganda também e eu quero os bônus. Só de propaganda que eu fiz na live de hoje. Doutor Fabiano, eu quero que você entre no Clubhouse para participar comigo das salas. Que a gente pode conversar com todo mundo. Todo mundo que está aqui assistindo poderia estar assistindo com a gente lá e conversando. Legal. Entra, eu te mando o convite. Combinado. Tá bom? Combinado? Adorei. Nosso tempo tá dentro? Ficou bom?
Não, excelente. Eu quero te agradecer aqui todo o seu empenho, ter feito uma pesquisa, foi muito legal, trouxe muita prática para o pessoal. Eu acho que Um foi monte bem de gente rico esse entrou. debate. E Tô vendo aqui agradecer um a todo monte de mundo que gente. entrou, ficou por aqui, que eu sei que nesse período de pandemia todo mundo já fala, eu passo o dia inteiro no computador, ainda fica com mais um videozinho, mas é bom Ó, que fique aí como pesquisa para acesso eu tenho que dar um posterior beijo para a também. Michelle, viu? A Michelle, minha sócia, minha companheira, tá aqui. Mandou o Ah, coraçãozinho. Um beijo para Michele, um Michelle. beijo para você. Um beijo, Michele. Um Eu, beijo a eu todos, agradeço a a todos Fátima. em nome da Michelle, então, porque tem um monte de gente, Patrícia, Estela, E, tem muita gente tem a aqui. Mariane, tem o Antônio Rufato, que é um querido, né? Que já fez algumas lives O comigo Ítalo, aqui. O Priscila Ítalo, Karine, Barbeiro, Mariane, Orlando, tem Caroline, Luciana Rabaneda, Roberta, advogada. Elisângela, Legal, muita né? gente, que Samara, legal, nossa, cara. muita gente aqui que eu estou Um riscando. beijo Mas para eu tenho todo medo de mundo, viu? cair e não consegui salvar. Então Então, salve, beijo. eu Tchau. vou salvar. Um beijo super obrigada. Até a Até. Tchau. próxima. Tchau, tchau.